Oi, pessoal. Vamos dar início ao nosso terceiro e último experimento, desafio geométrico do nosso material Matemática na Prática. Eu já vou me desculpando que vai ter muito ruído na gravação, tá? Porque eu estou na minha sala na universidade e aqui não tem isolamento acústico, tá? Mas é coisa pouca, nada que a gente não consiga contornar, tá? Bom, dentro da nossa atividade a gente vai responder as seguintes perguntas. De que maneira podemos ladrilhar um plano usando ladrilhos na forma de polígonos regulares de único tipo? E se os ladrilhos forem polígonos regulares de mais de um tipo, de que maneira podemos ladrilhar esse mesmo plano? Como podemos classificar um plano ladrilhado? Respondendo essas perguntas, a gente fecha o nosso experimento. E aqui tem uma historinha, né? Logo no início, se essa rua fosse minha, e aí tem ali lá dentro do material. Mas o que eu gostaria de comentar é a definição dada do que significa, né, ladrilhar o plano. E eu coloquei aqui destacado que é cobrir um plano com figuras geométricas seguindo um determinado conjunto de regras. Isso significa ladrilhamento, né? E os egípcios já faziam isso desde 4.000 anos antes de Cristo, né? Nas suas pirâmides, nos seus templos. E quem também utilizou muito dentro da sua arquitetura foram os árabes, né? E a gente encontra nos palácios da Espanha, lá em Alhambra, esses ladrilhamentos. E aqui tem alguns exemplos da presença, né, da presença árabe na história espanhola, né? Muito bonito, e aí a gente vem da seguinte pergunta, né? Qual o segredo da arte de ladrilhar, né? Como é que eles foram capazes de construir esses padrões que são impressionantes, né? Que se estendem por paredes, sem qualquer sobreposição ou lacunas entre esses ladrilhos, sem erros visíveis em toda a sua estrutura, né? E é em grande escala. A gente consegue responder alguma dessas perguntas com a atividade de hoje. E antes de ladrilhar, os ladrilhos. Esse desafio foi proposto para ajudar você a reciclar seu conhecimento na área de geometria e repensar maneiras de abordar, junto com seus alunos, os conceitos tão essenciais de ensino e aprendizagem da matemática. Ou seja, a gente quer propor uma nova forma, né? Um novo recurso para o seu aluno enxergar possibilidades e padrões dentro da matemática, né? Nessa atividade, iremos explorar ladrilhamentos que utilizam apenas polígonos regulares, que já é um tema bem interessante para a gente estar executando uma atividade com material concreto, né? É um prato cheio. Bom, e a gente, para começar o nosso ladrilhamento, a gente vai entender o que significa ladrilhamento bem comportado, né? Na vida cotidiana, os ladrilhamentos por quadrados são habitualmente construídos, né? Encaixando uma quantidade finita de ladrilhos, né? E um a um, como mostra aqui a figura. Veja que cada lado, né, é compartilhado por 2 ladrilhos vizinhos, né? E os ladrinhos podem preencher uma região retangular, né, como encaixando aqui, como mostra aqui no exemplo. Já desse lado aqui, é um ladrilhamento feito por hexágonos, né? Como mostra aqui na figura, que não preenche totalmente uma região retangular e deixa sempre folgas, né, nas beiradas, né? Você vê aqui, ó, que tem uma folga, aqui que tem uma folga.
né? Normalmente são preenchidas por pedaços de ladrilhos. Veja aqui, ó, a gente deixa, preenche, né? Nesse caso aqui a gente preenche, mas desde que a gente faça aqui, ó, tá vendo? Coloque aqui ainda pedaços de ladrilhos. Bom, esse são exemplos dos nossos polígonos regulares preenchendo o plano, tá? Por isso, de forma ideal, nossos ladrilhos são sempre imaginados de forma a preencher todo um plano, tá? Limitado em todas as direções, né? E diremos assim que é possível ladrilhar um plano com hexágonos regulares. Os ladrilhos terão sempre lados de mesma medida, né? Independente do tipo de ladrilho. Existem, né, já foi montado condições ou regras de bom comportamento. Então, para um ladrilhamento ser bem comportado, ele precisa, primeira condição, que os ladrilhos devem ser polígonos regulares, de um ou vários tipos, tá? E 2, a interseção de dois ladrilhos, se existir, é sempre um lado ou um vértice. Então, aqui a gente tem um exemplo na figura A e na figura B de ladrilhamento. Agora, a gente, antes de passar para o terceiro tópico, né, para a terceira condição, a gente vai entender muito bem a primeira e a segunda. Uma vez que a gente entende muito bem a segunda, a gente vai para a terceira. Bom, aqui na nossa figura, nós temos um ladrilhamento, e os polígonos regulares que aqui estão é um hexágono e um quadrado aqui em azul. Então, veja, a primeira condição está ok, né? São polígonos regulares. Segunda condição, a interseção de dois ladrilhos, se existir, é sempre um lado ou um vértice. Então, veja aqui, o lado do quadrado coincide com o lado do hexágono regular, o lado do quadrado com o do hexágono. Então, cada um, ó, lado do hexágono com o outro lado do hexágono. Então, toda a interseção que há são vizinhos, né? Todos os lados vizinhos, eles têm a mesma medida, né? Então, aqui mesma medida, mesma medida, mesma medida. Então, eles compartilham o mesmo lado, né? A grosso modo é isso. E agora a gente vai aqui para a figura B. A figura B nós temos um quadrado aqui, outro quadrado aqui. Ok, então nós temos polígonos regulares, primeira condição ok. Segunda, não ok. Por quê? Porque este lado do quadrado, que é uma das figuras, um dos ladrilhos, né, não é compartilhado totalmente com o lado deste quadrado, né? Não é o mesmo, não possui a mesma medida. A interseção entre eles não é a mesma, né? Não tem a mesma medida. Então, pela condição 1 e 2, a figura A é um bom candidato para um ladrilhamento bem comportado. A gente só tem que analisar a terceira condição. E esse aqui já não respeitou a segunda condição, então ele não é um ladrilhamento bem comportado. Ok, a gente vai para a nossa terceira condição necessária, né? A distribuição de ladrilhos ao redor de cada vértice, né, de cada um dos vértices do ladrilhamento, é sempre a mesma. Então, aqui, como mostra a figura, nós temos a figura A, né? Você pode observar que é a figura A aqui. A distribuição, né? A sequência de ladrilhos ao redor de cada vértice. Então, eu vou tomar esse vértice aqui, né? E vou observar como está o comportamento, né, ao redor deste vértice. Então, observe que, vou tomar aqui no sentido horário, tá? Observação no sentido horário em torno deste vértice, a gente vai encontrar a sequência hexágono, hexágono, quadrado, em torno deste vértice. Aí, ainda percorrendo, você observa que vai ter um padrão de hexágono, hexágono, quadrado.
né? Essa sequência cíclica em que esses polígonos aparecem tem que ser sempre a mesma. Então, ó, vou tomar aqui, inclusive no sentido anti-horário, tá? Aqui eu fiz no sentido horário, não sei se eu falei certo. Não, então aqui no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Então, também no sentido anti-horário tem a mesma sequência, tá? A mesma distribuição de ladrilhos. Então, hexágono, hexágono, quadrado. Hexágono, hexágono, quadrado. Aqui, hexágono, hexágono, quadrado. Hexágono, hexágono, quadrado. Entendido isso, a gente pode determinar o passo a passo, ladrilho a ladrilho. Tem uma atividade 3 aí que vocês vão fazer antes de nós começarmos esse passo a passo. Uma vez que a gente entende, né, muito bem que são ladrilhos bem comportados, né, nós vamos estudar 2 tipos de ladrilhamentos bem comportados do plano. Tá? O primeiro deles é ladrilhamentos regulares, ou seja, aqueles que envolvem um único tipo de ladrilho, que são todos eles o mesmo, ou seja, são congruentes. E 2, os ladrilhamentos quase regulares ou semi-regulares, que podem conter 2 ou mais tipos de ladrilhos. Né? Partindo, então, dessas definições, a gente vai percorrer essas etapas aí, tá? Que vai nos orientar para o desenvolvimento das atividades experimentais que serão propostas, que a gente vai ter que responder. Então, a gente vai seguir essa sequência aqui de construção dos moldes, manufatura dos ladrilhos, ou seja, reprodução de ladrilhos, e aí a gente vai fazer as atividades experimentais com ladrilhos regulares e uma com ladrilhos semi-regulares. Então, cada uma dessas etapas aqui serão reproduzidas por vocês, tá? Então, é isso que eu vou querer dentro da sua atividade 3 do desafio geométrico, tá? Vocês vão construir os moldes, manufaturar os ladrilhos e fazer as atividades envolvendo ladrilhamentos regulares e semi-regulares. E eu vou já dizer que atividades são essas, tá? Então, vamos começar com a primeira etapa. A primeira etapa é a construção dos moldes. Esses moldes serão fornecidos aqui e vocês vão construir polígonos regulares que estão descritos aqui nessa sequência: triângulo equilátero, quadrado, pentágono, hexágono, octógono e dodecágono regulares, tá? E do jeito que a gente já colocou aqui do molde, eles têm todos os lados congruentes, tá? Pode ser feito em qualquer um desses materiais. Eu acho legal, papel cartão já está de bom tamanho, né? Se você for um cara mais cuidadoso, pode fazer folhas de EVA também. Tá aqui o molde, ó. Então, só aqui nessa figura que tá no nosso material, ela já fornece 5 dos nossos polígonos. Você vê aqui o triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, octógono, regulares, de mesmo lado, né? E um dodecágono também, que é o mesmo lado desses outros polígonos regulares. Como ele está disponível, você pode imprimir, né? Faz um molde matriz e aí você consegue reproduzir outros a partir desses moldes, tá? Bom, e aí uma vez que você toma o seu modelo, né, o seu molde, recorta, e aí você separa os polígonos, e aqui, ó, você já vai ter 5 polígonos de presente, né? E faz a mesma coisa com o dodecágono também. Reproduza, e aí você já tem os seus... É como se fossem os seus polígonos matriz, né? Então, bora lá. Segunda etapa é a reprodução, é a manufatura, né? Então, você vai usar esses moldes recortados, esses polígonos regulares, eles deverão ser traçados nos seus materiais aí, papel cartão e tudo mais,
como mostra aqui a figura 1, ó. Tá vendo que você vai reproduzir vários deles? Então, para recortar os triângulos, você poderá primeiramente desenhar a lápis uma malha, que nem tá aqui, né? Uma malha de triângulos equiláteros, todos com dimensões do triângulo do molde, né? Que você tomou por triângulo matriz. E aí você reproduz, aí depois você vai ter vários triângulos, recorte, né? E, claro, você vai utilizar para destaque, né, material de cores diferentes, tá? Então, aqui você tem esse primeiro triângulos equiláteros, vai tomar o seu molde, fazer uma malha só de quadrados, né? Vai recortar, veja que já são cores diferentes, já é cor diferente para o quadrado. Então, quanto mais você fizer, faça com bastante paciência, com bastante tempo, tá? Porque quanto mais ladrilhos você tiver, mais rico vai ficar a sua experiência, tá? Não faz só esses pouquinhos não, faz bastante. Da mesma forma, você vai fazer os hexágonos. Então, daqui, ó, né? Quando você já faz os recortes, né? Você já prepara os ladrilhos, você já confecciona os ladrilhos aqui, você já percebe que você, sem querer, fez um ladrilhamento, tá? De triângulos, de quadrados e de hexágonos, né? O que você está fazendo é separar os ladrilhos aí, tá bom? Então, utilize os moldes para confeccionar ladrilhos de diferentes tipos e cores variadas. Olha aqui como ficou no nosso exemplo. Recorte o maior número possível de cada tipo aí, tá? A partir dos variados tipos de ladrilhos e das associações feitas com eles, podemos afirmar que é possível ladrilhar um plano atendendo às 3 regras de bom comportamento? Responder essa questão é justamente o desafio que você vai enfrentar nessa terceira etapa aqui do processo, tá? Bom, a partir dessa etapa, vamos começar a realizar as atividades experimentais propriamente ditas, tá? A gente tem aqui, vamos começar com essa atividade de construção de ladrilhos regulares, tomar como exemplo aqui os ladrilhos pentagonais. Essa atividade 4, gente, é para fazer, tá? Ela vai, mesmo que tenha a resposta comentada aqui, confesso que eu realmente só entendi o que a resposta comentada estava afirmando quando eu observei a ação que me impedia de que aquele ladrilhamento fosse bem comportado. Então vamos entender o que a atividade pede. Quando você está riscando os ladrilhos quadrados, triangulares e hexagonais, deu-se conta de que estava fazendo o ladrilhamento? Lembra que eu falei que quando você estivesse fazendo a manufatura, você estaria fazendo ladrilhamento ali. Experimente agora construir ladrilhamentos que atendam às 3 regras de bom comportamento, usando apenas pentágonos regulares. A construção é possível? Ela atende às 3 condições de bom comportamento? Justifique sua resposta. Lembrando que as condições de bom comportamento foram definidas anteriormente como sendo os polígonos, né, que envolvem o ladrilhamento são todos regulares. Segundo, a interseção dos ladrilhos, se existia sempre um lado ou um vértice. Terceiro, na distribuição de ladrilhos ao redor de cada um dos vértices do ladrilhamento é sempre a mesma. Então, são essas as condições do bom comportamento. Então, aqui você tem uma resposta comentada e ela vai comentar, já vai te dar a resposta aí, qual é o dos 3 itens da regra que não são atendidos. Mas você talvez não saque o que esteja dizendo, porque o visual vai ser de fato preponderante para que você
concorde com a resposta comentada. Atividade 5 também, tá? Atividade 5 também é para vocês fazerem e ela também tem que ser registrada, assim como a atividade 4, com todas as atividades com registro fotográfico também, tá? Bom, Dona Neide quer revestir as paredes da sua cozinha com ladrilhamento especial. Para isso, mandou fazer, sob medida, os tão sonhados ladrilhos na forma de dodecágonos regulares, para fazer o revestimento. O problema é que 3 pedreiros já se recusaram a fazer esse serviço, alegando que não daria para revestir toda a parede, pois sobraria um espaço entre os ladrilhos. Porém, o último pedreiro contratado deu algumas opções para preencher esses espaços vazios, ou seja, já dá para perceber que a condição 3 aí não está sendo satisfeita, tá? Se você fosse Dona Neide e tivesse que conferir qual das opções preencheria corretamente os espaços fechados, qual seria, né? Utilize os ladrilhos que você confeccionou e justifique sua resposta. Aqui está comentada, tá ok? Mas você vai fazer o experimento, tá? Vai utilizar o material concreto que você produziu aí. 6ª atividade, ladrilhando com o pincel. Bom, observe o ladrilhamento regular da figura a seguir, que é essa daqui, tá? Identifique grupos de ladrilhos triangulares que formam um hexágono regular e pinte. Então, vamos pegar aqui grupos de hexágono regular. Aqui eu estou vendo um, ó. Aí vai fazer mais grupos de hexágonos regulares. Aqui em cima eu já consigo mais outro. Então, você vai identificar, tá? Esses pinte-os com lápis de cor, de tal maneira que os hexágonos coloridos deixem espaços vazios no ladrilhamento. Então, siga essa regra aí. Pinte esses espaços de forma que o resultado final seja um ladrilhamento semi-regular. Depois, construa este ladrilhamento e, a partir de ladrilhos de cartões, isto é, manufaturados. Deixa eu só fazer uma recomendação. Imprima, tá? Claro, você vai imprimir e fique à vontade para imprima vários, tá? Porque a gente erra, porque a gente... e é isso mesmo, é esse momento da prática, a gente vai sujar as mãos, vai voltar a ser criança, vai pintar... Mas tem que seguir essa regrinha aqui, tá? Pinte tá aqui, que ele manda identificar os hexágonos regulares, pintá-los com lápis cor de tal maneira que os hexágonos coloridos deixem espaços vazios no ladrilhamento. É claro que esse espaço vazio vai ser um triângulo equilátero, tá? Mas você vai observar isso. Muitas das coisas aqui que eles falam, a gente só observa quando a gente realmente segue as orientações aqui para fazer. Então, depois construa este ladrilhamento a partir de ladrilhos de cartões, que é aqueles lá em cima que você fez, tá? Isto é, lá os manufaturados. Tá? Faça essa mesma coisa, né? Essa mesma construção a partir daqueles cartões que você fez lá na etapa dos manufaturados. Se eu não me engano, foi a 2ª etapa, tá? Bom, aqui tem a resposta comentada, inclusive já dá sequência aqui do que foi encontrado, tá? Mas faça também uma das atividades que você vai registrar lá no seu trabalho que você vai entregar, ok? Bom, fazendo um catálogo de ladrilhamentos bem comportados. O que é isso, né? Então, até agora, o que você fez? Você já fez a construção dos moldes, você já recortou, você já fez a manufatura, né? Você já fez algumas atividades, atividade 4, atividade 5 e atividade 6. Então, você já está entendendo as condições
de ladrilhamento bem comportado. Já viu exemplos de que alguns não são possíveis. E uma das coisas, né, um dos pontos que vão nos fazer identificar de fato, né, o que mais vai pegar é o item 3 da nossa regra. Podemos fazer um catálogo de ladrilhamento regular e semi-regular seguindo uma forma especial de classificação. Aí, para catalogar ou classificar um tipo de vértice de um ladrilhamento, damos uma volta completa em torno deste vértice, ou no sentido horário ou anti-horário, tá? Observe aqui, ó. Então, lembra da nossa terceira condição? Essa distribuição, essa catalogação que a gente faz, é essa sequência aqui no sentido horário ou no sentido anti-horário. E lembra que na terceira condição essa distribuição tem que ser a mesma, né? E isso acaba que em todo ladrilhamento bem comportado, isso acaba classificando um tipo de vértice desse ladrilhamento, tá? Então, por exemplo, nessa nossa figura aqui, o tipo de ladrilhamento, ou seja, a sua classificação, que é em torno aqui dos vértices, é do tipo aqui 848 ou 884. É o mesmo? É o mesmo. Por exemplo, ó, vou tomar aqui esse vértice em vermelho. Aqui nós temos um octógono regular, um quadrado e novamente um octógono regular. Então, aqui temos um polígono de 8 lados, 4 lados, 8 lados, 8 lados, 4 lados, 8 lados, 8 lados, 4 lados. Então, é essa sequência que está informada aqui, ó. 8 lados, 4 lados e 8 lados. E aí volta. Se tomar esse vértice aqui no sentido horário, é o mesmo, tá? Você começa, dependendo de onde você começa. Mas observe que essa sequência ela não muda. Aqui temos um 8, 8, 4. 8, 8, 4. Né? Nós também poderíamos ter 4, 8, 8, não é verdade? Podia ter uma terceira sequência aqui, ó, 4, 8, 8. Mas o que importa é que esse padrão vai continuar em qualquer um dos vértices, tá? Aí você também até poderia ter colocado aqui, né? 4, 8, 4. Teríamos então a classificação dele como sendo um desses, tá? Um desses tipos aqui. Então, vamos pegar mais exemplos de como classificar, né? Como eles podem ser catalogados. Então, nosso primeiro exemplo aqui, temos os ladrilhamentos nesse padrão indicado nas figuras. Então, começando aqui pelos triângulos equiláteros, observe que em torno de cada vértice se encontra que padrão? Né? O nosso padrão é o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, em torno desse vértice, né? Então, tem 6 elementos aí em torno desse vértice. Que tipo de elementos? Triângulos equiláteros. Então, eu tenho aqui 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Então, a sequência em torno deste vértice aqui, no sentido horário ou no sentido anti-horário, é 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok? Bem comportado. E lembrando que ele é um bem comportado regular, né? Aqui outro bem comportado regular. Em torno desse vértice aqui, né, minha classificação, né, meu ladrilhamento padrão é 4, 4, 4, 4. Nesse exemplo de ladrilhos hexagonais, em torno desse vértice ou qualquer um dos vértices, eu tenho a sequência 6, ou seja, eu tenho um hexágono,
um hexágono, um hexágono. Aí eu volto para um hexágono, um hexágono, um hexágono. Ok? Aqui nós temos um ladrilhamento quase regular, né? Mas ele é bem comportado também. Veja que todos os polígonos são regulares, e todos eles dividem um mesmo lado, né? A interseção deles é o mesmo lado aqui, e em torno de qualquer vértice eu tenho uma sequência padrão, né? Ou seja, eu tenho, por exemplo, nesse vértice aqui, a mesma sequência que em qualquer outro. Então vamos tomar. Aqui eu começando com quadrado, hexágono, hexágono, quadrado, hexágono, hexágono, quadrado, hexágono, hexágono. Que é essa primeira aqui, ó. Desculpa, é octógono. Então, de novo, quadrado, octógono, quadrado, octógono. Quadrado, octógono, octógono, quadrado, octógono, octógono, quadrado, octógono, octógono. Se eu começar deste ponto, na minha mesma sequência aqui anti-horário, tá? Eu tenho octógono, octógono, quadrado, octógono, octógono, quadrado, que é essa daqui. Ou ainda, octógono, se eu começar por aqui, octógono, quadrado, octógono. Octógono, quadrado, octógono, que é essa daqui. Octógono, quadrado, octógono. E também no sentido horário. No sentido horário tem o mesmo padrão, o mesmo... Então, o padrão é o mesmo. Quer ver? Ó? Vou pegar agora aqui no sentido horário. Então, no sentido horário, quadrado, octógono, octógono. Quadrado, octógono, octógono. Tá vendo? Quadrado, octógono, octógono. Ok, então essa sequência informada em cada um deles é o que a gente chama de catálogo, né? O catálogo ou o padrão, né? O padrão do vértice de cada ladrilhamento. Uma vez você entendido isso, você pode fazer a atividade 7. Esta é uma atividade que vai levar um certo tempo, mas você vai fazer e vai entender o ladrilhamento lá dos árabes, lá de Alhambra. Não deixe de fazê-la, tá? Fundamental e vai ser cobrada no nosso trabalho. Então, letra A você vai fazer aqui, ó. Faça um catálogo de todos os ladrilhamentos regulares e semi-regulares que puder encontrar, manuseando os ladrilhos. Este experimento pode durar algumas horas. Você vai chama seus filhos, eles são ótimos, chama seus sobrinhos, eles têm uma imaginação incrível e tem uma paciência também para te ajudar aí. B. Verifique experimentalmente que é possível a construção de um ladrilhamento dentro desse padrão 3, 6, 3 e 6, mas que é impossível construir o ladrilhamento de padrão 3, 3, 6 e 6, tá bom? Uma dica para realizar essa tarefa é utilizar os ladrilhamentos equiláteros da atividade 6. Verifique experimentalmente que é possível construir um vértice desse tipo, tá? Ou seja, um padrão desse tipo aqui. Ainda bem que vocês têm feito o dodecágono, né? Mas que é impossível construir um ladrilhamento padrão. Então, olha só. Verifique experimentalmente que é possível construir um vértice do tipo 3, 3, 4, 12, mas que é impossível construir um ladrilhamento padrão. Na sua apostila tem a resposta comentada, aqui infelizmente eu não coloquei, e ela vai te falar um pouco sobre esse item C, mas que ele é altamente uma questão visível, tá? Bom, a estrutura do trabalho é a seguinte: você vai lá, constrói os moldes, registro fotográfico, reproduz os ladrilhos, multiplica aí os ladrilhos com aquelas malhas, né? Recorta, constrói os ladrilhamentos regulares e semi-regulares
que são solicitados na atividade 4, 5. Aqui eu não coloquei a 6, mas é a 6 também, tá, pessoal? Eu vou colocar inclusive lá nas mensagens para vocês que eu também quero a 6, que é aquela malha de triângulos equiláteros para vocês desenharem também e pintarem os hexágonos. Então, só ressaltando aqui, tá? Que é a atividade 4, 5, 6 e 7 da unidade 3. Constrói, tá? E dentro dessas construções aqui, você vai registrar a catalogação dos vértices, ok? Que cada uma dessas propostas, dessas atividades, oferecem, né? Aí você vai dizer, olha, na atividade 5 temos um ladrilhamento, aí você vai dizer qual é o ladrilhamento e qual é o padrão dele, tá ok? Aqui, em todas as etapas, você vai fazer o registro fotográfico e vai fechar a sua conclusão da sua atividade, tá? Então, cada momento aqui, você vai deixar um registro e vai fazer um comentário. Fazer um registro e deixar um comentário. Aqui é responder mesmo, registrar, né? E fazer suas observações em cada uma das atividades. Eu sei que todas elas estão comentadas, mas realmente você só consegue observar que são verdades as respostas comentadas quando você monta o ladrilhamento, tá? E aí você realmente entende as respostas comentadas. E aí vai fazer uma catalogação dos vértices das atividades, tá bom? Dentro das atividades. Aí quando você consegue fazer o ladrilhamento, né, que ele está todo fechadinho, e aí você monta a sua sequência, tá bom? Aí você fecha a sua conclusão. A conclusão é a conclusão de tudo que você fez, né? Como é que o que você observou da atividade, como você conseguiu processar as ideias. É algo muito simplório mesmo, ok? Deixa eu ver aqui se fechou os 10 pontos. Opa, 8, 10, ok, tá? Qualquer dúvida vocês podem chamar os tutores, também podem me chamar a qualquer momento lá na plataforma. A nossa prova presencial está marcada para o dia 30, ok? E no local nos seus polos, tá? Polo Maués, Polo Manaus, Polo Boa Vista, ok? Qualquer dúvida também sobre a prova presencial e os horários, os tutores também já estão sabendo de todas as informações e eu também enviei uma mensagem para vocês, principalmente para o pessoal de Manaus, com relação à sala e os horários, tá? Com relação a Boa Vista e Maués, os tutores já orientaram vocês, tá ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima.